Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo essa videoaula aí. Eu sou o Igor, professor de vocês de Biologia, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Bioquímica, dessa vez falando sobre as vitaminas. Pessoal, para começar é importante que a gente saiba que as vitaminas se dividem em dois grupos. As vitaminas lipossolúveis, como vocês devem imaginar, elas são feitas à base de lipídios e são moléculas apolares, porque lipossolúvel quer dizer solúvel em lipídio. Para ser solúvel em lipídio, você tem que ser uma molécula apolar, tranquilo? E as vitaminas hidrossolúveis, que como vocês também devem imaginar, são moléculas polares. No caso, a maioria delas são aminas e o ácido ascórbico, que é a grande exceção. Mas vamos falar deles depois. Primeiramente, vamos aqui cobrir as vitaminas lipossolúveis. As vitaminas lipossolúveis são 4. São a vitamina K, a vitamina E, a vitamina D e a vitamina A. E não, eu não coloquei desse jeito por acaso. Se vocês querem uma forma mais fácil de lembrar quais são as vitaminas lipossolúveis, sempre se lembre. Lipídio é escorregadio. Se você andar lá, você vai levar uma queda. Sim, é meio triste, mas só que é o que facilita para lembrar. Então, se for a maneira que vocês vão ter para lembrar vitamina K, E, D e A, que seja. Cada um tem o seu segredo, cada um sabe como acha melhor para conseguir memorizar as coisas. Falando delas individualmente, a vitamina A, ou melhor, a vitamina K, a quinona, vamos seguir aqui essa ordem. Ela é responsável pela síntese de fatores de coagulação, aonde no nosso fígado, com a ajuda de quem? Vocês devem lembrar da nossa aula passada, eu falei de sais minerais, que o cálcio atua na nossa coagulação sanguínea e vai ser justamente em consonância com a vitamina K, lá no fígado, que o cálcio e a protrombina, junto com a vitamina K, vão formar os filamentos, a trombina, que vai posteriormente causar a formação dos filamentos de fibrina, certo? Tudo isso para que ocorra a cascata da coagulação da maneira correta. Se eu tenho uma vitamina que ajuda na minha coagulação, a hipovitaminose, a falta dessa vitamina vai causar o quê? Um problema conhecido como hemofilia. Hemofilia é nada mais do que a incapacidade do nosso corpo de conseguir estancar sangramentos. Quando você se corta e o ferimento não coagula, você sangra até morrer. Isso é alguma coisa que eu acredito que ninguém queira. Então, importância da vitamina K, lembra aí, coagulação. Show? Próxima. Seguindo a nossa ordem aqui, a vitamina E, o tocoferol. A importância da vitamina E para o nosso corpo é majoritariamente ela ser um antioxidante. Todos os antioxidantes conhecidos por serem fitoterápicos detox ajudam a desintoxicar o nosso corpo e a prevenir doenças sérias como o câncer e a anemia hemolítica. Não tem muito o que falar da vitamina E, até porque ela não cai muito em questões de vestibulares. E quando ela cai, muitas vezes é se referindo à propriedade dela de lipossolubilidade, mais ainda do que a ação dela no nosso corpo. Conseguiram captar? Tranquilo. Vitamina D, essa aqui é muito famosa, principalmente nos tempos que a gente vive, pandemia. Por quê? Porque ela está associada ao aumento de imunidade. Vocês vão ver que a vitamina D e a vitamina C, se você não ouviu falar dela ainda, tem alguma coisa errada, porque tem muita gente falando dessas duas vitaminas hoje em dia. A vitamina D, a gente consegue ela principalmente pegando sol, ela é sintetizada como profator na nossa pele e montada no fígado a partir da junção de partículas de colesterol com outros cofatores, que não vem ao caso agora, a gente não vai estudar melhor o sistema endócrino depois. E a ação dela em consonância com os nossos hormônios. Mas a vitamina D é importante para a absorção de cálcio, incorporação do cálcio circulante na corrente sanguínea para os nossos ossos e a construção de uma matriz óssea mais forte. E hoje em dia ela é utilizada de forma bem ampla no tratamento de doenças autoimunes, fazendo suplementações suprafisiológicas dessa vitamina, a colecalciferol.
Vocês vão reparar que aqui no nosso quadro, sempre que eu colocar uma setinha para baixo e uma barrinha, eu estou indicando a falta ou hipovitaminose dessa vitamina, obviamente. E quando eu tiver a setinha para cima, vai representar o excesso. Isso nos casos em que o excesso vai causar algum problema, porque na maioria ele não causa. No caso da vitamina D, a falta dela na infância causa o problema conhecido como raquitismo. Pouca vitamina D na infância, se a criança não pega sol, ela vai ter raquitismo, que é uma desmineralização dos ossos da criança e o seu consequente alongamento. Vai ser o alongamento dos seus ossos e das suas epífises, os seus acidentes e encontros ósseos, certo? Isso que vai acontecer quando você for criança. Se você for um adulto e tiver deficiência de vitamina D, o que vai acontecer? Você vai ter um quadro conhecido como hipocalcemia. A hipocalcemia nada mais é do que a falta de cálcio nos nossos ossos. Mas quando você é adulto, você não vai ter o perigo de ter o alongamento desses ossos. Por quê? Porque seus ossos já são todos formados. Durante a infância, seus ossos ainda estão se consolidando, ainda estão se formando. E você ter essa deficiência não é algo nada interessante. A vitamina D é uma das vitaminas cujo excesso também causa problema. Por quê? Porque o excesso de cálcio nos nossos ossos e no nosso sistema também causa problema. Esse problema é conhecido como hipercalcemia. Vamos fazer aqui uma associação que quando a gente tem a falta de cálcio, a gente tem a hipo. Quando a gente tem o excesso de cálcio, a gente tem a hiper. O que essa hipocalcemia faz? Vocês lembram também que eu falei que o cálcio é importante para a nossa contração muscular, para a contractibilidade e para manter o tônus muscular. Então, entendam, se eu tenho muito cálcio, o meu músculo vai se contrair mais forte, porém ele não vai conseguir relaxar da maneira que eu preciso que ele relaxe. Isso ficou claro para todo mundo? Tranquilo. Vitamina A ou retinol. Quando eu falo retinol, eu acredito que já vem na cabeça de vocês retina. Se isso aconteceu, excelente. Se não, bora prestar atenção aqui. A vitamina A, ou retinol, é importantíssimo porque ele atua na formação dos nossos bastonetes, ou seja, a sua ação principal vai ser na visão. Os bastonetes são as células que tem na nossa retina que são responsáveis pela nossa visão de intensidade luminosa, ou seja, a visão que discerne o preto do branco. Para revisar aqui rapidão com vocês, no fundo dos nossos olhos nós temos dois tipos de células, os cones e os bastonetes. Os cones são responsáveis pela nossa visão em cores, principalmente vermelho, verde e azul, o RGB, e os bastonetes pela nossa visão de intensidade luminosa. Além de ajudar no nosso crescimento e desenvolvimento, a função principal da vitamina A é o aparecimento e amadurecimento desses bastonetes na nossa retina. Então vamos pensar de novo, galera. Eu quero aqui que vocês comecem a fazer associações, que isso aqui fica uma coisa lógica na cabeça de vocês. Se eu tenho uma vitamina responsável por formar células que vão me ajudar a enxergar intensidade luminosa, e eu tenho a falta dessa vitamina, isso vai representar uma deficiência na minha visão, principalmente quando se trata de intensidade luminosa. Ou seja, a pessoa que tem a deficiência de vitamina A desenvolve um problema conhecido como xeroftalmia. A xeroftalmia, conhecida popularmente como cegueira noturna. Por quê? Porque como essa pessoa que teve esse déficit de vitamina A vai ter bastonetes mal nutridos ou mal formados, à medida que a intensidade luminosa diminui, ela não vai conseguir enxergar, pois vai ter muita dificuldade em captar esses raios de luz, que apesar de poucos ainda estão chegando nos seus olhos. Fez sentido para todo mundo? Vale ressaltar que
A vitamina A é encontrada principalmente em alimentos conhecidos como carotenoides, que possuem uma cor alaranjada ou amarelada. E a sua hipervitaminose, a sua overdose de vitamina, está associada ao alto consumo desses alimentos. Portanto, o alto consumo de carotenos e substâncias corantes. Essas substâncias ficam na nossa corrente sanguínea e passam por tecidos conjuntivos e vão gerar uma coloração alaranjada ou até mesmo amarelada das nossas mucosas, como a pele, o branco do olho, as escleras e por aí vai. A pessoa vai ficar amarelada, condição conhecida como icterícia. Vale lembrar que a icterícia é um sintoma para várias doenças, como malária, febre amarela e hepatite. Valeu? Terminando aqui essa parte de vitaminas lipossolúveis, vamos agora tratar das hidrossolúveis. Só primeiramente quero que vocês entendam que as vitaminas hidrossolúveis são muito mais do que essas 5 que eu separei aqui para vocês, porque o complexo B é imenso, tem mais de 11 vitaminas só no complexo B. O que eu fiz aqui? Além da vitamina C, que é uma que a gente sempre tem que falar quando trata de vitaminas hidrossolúveis, eu apanhei essas 4 do complexo B, por quê? Porque elas são as mais cobradas no vestibular. Mas você vai me perguntar, tipo, Igor, não estou perdendo nada por não estar vendo as outras? Não. Por quê? Porque vocês vão ver, como no exemplo que eu coloquei, a B1, que é a tiamina, e a B3, que é a niacina, embora elas sejam diferentes, elas têm uma ação muito semelhante, que vai estar relacionada principalmente à liberação de energia no corpo e à ação como coenzima. Mas em que elas vão divergir e o que me fez escolher elas dentre todas as outras para colocar aqui nessa lista? A deficiência, o mal que as deficiências delas vão causar no nosso corpo, porque eles são bem específicos e eles sim já foram cobrados em abundância nos vestibulares. Começar falando de vitamina C, o ácido ascórbico. Vitamina C, como eu já falei na outra aula de bioquímica, eu vou ficar fazendo esse gancho porque eu espero que vocês já tenham assistido ela e vocês vão conseguir estar fazendo muitas outras assimilações e ligações mentais aqui, certo? Vitamina C eu falei na outra aula da associação dela, da sua função antioxidante e a sua relação com o ferro, que ela faz o ferro reduzir para que ele fique numa forma mais simbiótica com o nosso corpo. Espero que vocês lembrem disso. Por ser antioxidante também, a vitamina C vai ajudar a prevenir doenças como câncer e ela vai atuar na formação do colágeno que vai compor o nosso tecido conjuntivo, das nossas mucosas, nasal, oral e das nossas genitálias de forma geral. Consequência, vamos fazer a ligaçãozinha de novo. Se eu tenho uma vitamina que atua no fortalecimento e saúde do meu tecido conjuntivo, o que a deficiência dessa vitamina vai causar? O enfraquecimento e má formação do meu tecido conjuntivo. Vou contar aqui uma história para vocês. Com certeza vocês já ouviram essa. Na época das grandes navegações, as naus saíam lá de Portugal e iam desbravar o mar. Ou então elas saíam na viagem de Portugal já sabendo que elas iam vir aqui para a colônia. E Portugal já não era a terra mais abastada do mundo no que se tratava de frutas tropicais, que são as frutas mais ricas em vitamina C: mamão, acerola, laranja e limão. Eles tinham muito pouco dessas frutas, muita pouca disponibilidade, e o que eles traziam de lá para cá nunca era suficiente. Consequência, se ocorresse qualquer imprevisto que adiasse essa viagem, mesmo que em algumas semanas, os navegantes, os tripulantes naquele navio logo iam ficar sem nenhuma reserva de frutas. Iam ter uma alimentação extremamente pobre em vitamina C. Consequência disso, quaisquer infecções que eles tivessem na boca, elas não iam cicatrizar, porque o tecido conjuntivo não ia conseguir ser reparado na zona da gengiva e aquele lugar ia apodrecer, a gengiva dele ia virar um poço de bactérias e os dentes dele iam cair. Exatamente, a visão do inferno. Os caras chegavam no navio, iam sorrir pra galera, não tinha um dente na boca, tava tudo podre. Por quê? Escorbuto, falta de vitamina C. Beleza? Vamos entrar agora no complexo B.
Primeira vitamina do complexo B que nós vamos tratar hoje é a tiamina, vitamina B1. A função da vitamina B1 é absurdamente semelhante à função da vitamina B3, porque as duas têm a sua parte em atuar no processo de catálise de substâncias no nosso corpo, ou seja, atuar no nosso metabolismo e liberar energia nos mesmos processos de catálise, ok? Agora vou falar para vocês das duas especificidades delas duas. A primeira é o que a hipovitaminose de vitamina B1 causa. Falo para vocês outro momento de senta que lá vem história. Na guerra do Brasil contra a Bolívia pelo controle da zona que hoje nós temos como Acre, lembrando, o Acre não era do Brasil, ele foi incorporado depois. Mas enfim, estava tendo um conflito armado entre o Brasil e Bolívia, lá naquela zona onde é o Acre hoje em dia. Ou seja, floresta amazônica por cima, os caras se fuzilando lá no meio da mata. Ao mesmo tempo, em São Paulo estava tendo uma crise econômica imensa. E o abastecimento de farinha de trigo no Brasil foi inteiramente abalado por conta dessa crise econômica lá em São Paulo. A família Matarazzo e por aí vai. Dessa forma, já que não tinha farinha de trigo nem para abastecer a própria Grande São Paulo, quem dirá a farinha de trigo para mandar para os caras que estavam se atirando lá no meio do mato? Então, a alimentação desses caras ficou muito pobre em vitamina B1, que tem na farinha de trigo, e eles começaram a desenvolver um marasmo extremo. Um marasmo tão grande que sempre que acontecia uma emboscada dos inimigos, os soldados brasileiros até conseguiam levantar o fuzil, mas eles não tinham força para puxar o gatilho. Esse marasmo causado pela deficiência de vitamina B1 ficou conhecido como mal do gatilho e hoje tem o nome de beriberi. Lembrem bem disso, beriberi, mal do gatilho, deficiência de B1. Tratando agora da especificidade da vitamina B3. Vocês têm que lembrar, vitamina B3, a falta dela é a doença 3D. B3, 3D. Conhecida como doença 3D porque causa esses três sintomas principais: diarreia, dermatite e demência. Não é alguém que você queira ficar perto, então, importância, sempre ter a sua vitamina B3 em concentrações séricas adequadas. Mas lembre, isso aqui cai no Enem, isso aqui cai nos outros vestibulares. O que causa deficiência de vitamina B3? A pellagra, a doença dos 3Ds, diarreia, dermatite e demência. Não se esqueçam disso. Passando agora para as duas últimas vitaminas da aula de hoje. Vitamina B9, o ácido fólico, e vitamina B12, a cobalamina. Tratando primeiro da vitamina B9. Ela é importantíssima para a nossa imunidade, ou seja, está em alta aí nesse tempo de Covid. Ela é cofator na síntese de DNA e RNA, seja na transcrição ou na duplicação desses materiais genéticos. Ajuda a formar células do sangue, ou seja, os eritrócitos, que são as principais células do sangue. Ela ajuda a maturar essas hemácias. Para quem não se lembra, eritrócito é um sinônimo de hemácia, os glóbulos vermelhos. E por consequência, a falta dessa vitamina B9 vai causar anemia megaloblástica. Quero que vocês lembrem, pessoal, desses tipos de anemia, porque existem tipos diferentes de anemia. Eu não vou ter uma aula para falar de doenças com vocês, mas só para fazer uma revisão básica. Anemia megaloblástica é quando eu não tenho a capacidade, por algum motivo, nesse caso pode ser pela falta de vitamina B9, de formar hemácias saudáveis. As minhas hemácias vão ter formatos que vão impossibilitar o carregamento adequado de oxigênio. A anemia ferropriva vai ser o déficit de hemoglobina nas minhas células. Elas não vão ter ferro em quantidades adequadas e não vão conseguir carregar oxigênio nas quantidades que elas deveriam. A anemia falciforme, ela é um mal congênito. Ela faz com que minhas hemácias sejam formadas em formato de foice, ao invés do formato do disco bicôncavo, que é o normal. As hemácias em formato de foice não conseguem carregar oxigênio, o que causa grandes dificuldades. E a última, que é a anemia perniciosa, é a anemia que eu vou falar para vocês em breve. Paciência. Voltando aqui, a falta de vitamina B9, já que ela ajuda a formar células do sangue, vai causar anemia megaloblástica, que é a anemia que a gente tem
por não ter células saudáveis no nosso sangue. Essas células foram mal formadas. Além disso, a gente tem que lembrar que a vitamina B9 é conhecida como a vitamina das gestantes, o ácido fólico ou o folato. E a não suplementação dessa vitamina ou a falta dessa vitamina durante uma gravidez vai acarretar a má formação fetal, principalmente a formação do tubo neural do feto. Por isso que as grávidas, as gestantes, têm que ir ao seu obstetra e fazer os exames de sangue para que ele saiba se essa concentração de vitamina B9 está adequada ou não. Se não tiver, ele vai prescrever a suplementação para a gestante. Tranquilo? Finalizando, galera, falando de cobalamina, vitamina B12. Vitamina B12 é coenzima no metabolismo de aminoácidos, ou seja, ela vai atuar na síntese e na catálise, no anabolismo e no catabolismo de proteínas, porque metabolismo de aminoácidos é a formação ou a quebra de proteínas. Proteínas, lembrando, são polímeros de aminoácidos. São vários aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Vários aminoácidos se ligam formando polímero, a proteína. Formação do grupo M. Para quem não lembra, o grupo M, que eu falei dele na aula passada de sais minerais, quando eu falei do ferro, é o grupo que tem na incorporação do ferro com a hemoglobina. Para quê? Para melhorar a capacidade de aporte de oxigênio das nossas hemácias, ok? O que vai causar o déficit, no que vai acarretar o déficit da vitamina B12? É o quarto tipo de anemia, a anemia perniciosa. Pessoal, quero que vocês entendam aqui. Vou fazer um adendo falando de veganismo. Porque o veganismo, quando não executado da maneira correta, pode causar esse problema que já tinha até quase sido erradicado da humanidade. Ele só era presente em países de terceiro mundo, onde as pessoas realmente não conseguem se alimentar direito. Mas nos países desenvolvidos, a gente quase não tinha casos de anemia perniciosa. Mas depois que começou a entrar na moda, dieta vegana, a pessoa não come mais nada de fonte animal, esse problema voltou a aparecer. Principalmente por quê? Porque nas carnes nós temos uma proteína que ajuda a incorporar a vitamina B12 nas nossas hemácias, para que assim elas consigam formar o grupo M e posteriormente constituir hemácias mais saudáveis. A anemia perniciosa é justamente a incapacidade de incorporar a vitamina B12 às nossas hemácias. Elas não conseguem se ligar com a cobalamina por conta da falta dessa liga que a gente consegue adquirir por meio da dieta com fonte animal. E, portanto, se a gente vai ter a falta da vitamina B12, a gente não vai ter também a formação do grupo M de forma correta, o que vai acarretar numa anemia megaloblástica. Quero que vocês lembrem aqui, da mesma forma que sais minerais, não existem vitaminas mais importantes do que outras, sejam elas lipossolúveis, sejam elas hidrossolúveis. Todas essas vitaminas e todos os sais minerais em conjunto com a água vão todos atuar de forma conjunta para garantir nossa homeostase e garantir nosso equilíbrio. Porque o nosso corpo sempre quer equilíbrio, nosso corpo quer economia de energia, nosso corpo quer permanecer vivo. Beleza? Vamos dar continuidade nas próximas aulas falando de carboidrato, lipídio, proteína e ácido nucleico. Valeu, galera!